sobre o livro O Diabo dos Números. Meu nome é Larissa, estou estudando na Escola João Cruz e estou no primeiro ano do ensino médio. O professor Nelito Piedade indicaram a leitura do livro O Diabo dos Números. Porém, eu tive um preconceito sobre o livro. Eu já vinha lido outros livros matemáticos indicados por professores, como O Homem que Calculava. O Homem que Calculava falava muito de cálculo e não cativava o leitor, diferente do livro O Diabo dos Números. Ele envolve sentimento junto com matemática. O Diabo dos Números, que é como que é o nome? O mentor do Robert, faz ele criar um prazer pela matemática, através de modificando um pouco a matemática. Ele modificou um pouco a matemática para se tornar mais interessante. Ou seja, Robert tinha sonhos repugnantes todos os dias e horrorosos. Ele sonhava que seria engolido por um peixe, ou que ele ia escorregar por um corregador infinito. Porém, teve um certo dia que ele foi dormir com aquilo na mente. Vou sonhar com aquilo de novo. Só que ele teve a visita inusitada do Diabo dos Números. E a partir daquele dia, ele começou a sonhar com ele todas as noites. O que para ele foi um alívio. O livro mostra que é possível sim ter um prazer pela matemática, porque não é um bicho de 7 cabeças, você vai se acostumando com ela durante o tempo. Ou seja, a cada noite que Robert acordava, ele aprendia mais e mais com o Diabo dos Números, mas não era de uma maneira chata, cansativa, igual com o professor dele da vida real, que passava uma coisa rotineira. Ele tinha umas aulas prazerosas, como, por exemplo, ensinou os números a saltar. Era tudo de uma maneira que qualquer adolescente gostaria de aprender. Então, a matemática não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa. A gente pode transformar ela e adaptar ao nosso jeito de entendimento. Ou seja, esse livro aqui fala sobre muitos cálculos. Tem pessoas que não se sentiram interessadas pelo livro. Porém, eu nunca gostei de matemática, eu sou sincera e não vou mentir. Eu nunca gostei de matemática e após esse livro eu mudei um pouco meu conceito sobre matemática. O livro, não foi só o assunto do livro que me comoveu. Eu vou procurar mais saber sobre o autor, me interessei sobre o livro, vou ler mais e mais vezes. Porque além de estar me trazendo ensinamentos, eu gostei do autor e vou continuar lendo livros que ele escreveu. E a partir de agora, eu me sinto uma aluna mais aplicada na disciplina de matemática e vou seguir lendo mais livros do autor, porque ele foi um matemático que me incentivou a gostar da matemática, como nenhum outro tinha incentivado. Então é isso. Oi, meu nome é Diego e eu estudo no João Cruz faz tempo. E todo mundo leu esse livro no nosso grupo, ou todo mundo. Então, eu vou falar sobre o livro. Eu achei o livro legal, porque a matemática é simples, não é tão que nem o Homem Calculava. Ele era a matemática mais avançada, assim. Esse daqui é bem fácil. As pessoas, assim, acho que pode ser aplicado até a 7ª série, assim, é facinho ler. Eu achei meio estranho sonhar com matemática todo dia. Imagina, deve ser estranho sonhar com matemática. Então, a matemática pra mim, eu nunca gostei de matemática, nunca gostei, de verdade. Eu sempre tive... a matemática pra mim, eu nunca gostei de matemática. Até hoje eu não gosto de matemática. Sei lá, eu acho uma matéria meio chata de se aprender. É muito complicado pra mim. Eu nunca gostei. Engenharia, assim, essas coisas eu nunca penso. Então, matemática eu não gosto. Então, a matemática... Depende certo, tá bom? Eu vou cortar assim. Pera aí, Laís, para esse negócio. Então, o livro é bom e eu gostei um pouco até, que é melhor do que o do ano passado e até que não é tão ruim esse livro matemático como os outros, como outros. E só, né, agora eu aprendi mais um pouco
algumas coisas eu não tinha entendido na aula de matemática, que foi mais fácil de explicar, até. Os números primos, essas coisas, eu achei que eu aprendi mais algumas partes melhores aqui. Então é só isso, gente. Olá, meu nome é Thalita. Eu comecei a estudar no João Cruz esse ano, vim de Guarulhos, outra cidade. E eu não gostava de matemática, até ler esse livro, né? Nunca gostei de matemática, sempre achei difícil, mas eu sempre fiz as tarefas. E então eu li esse livro e eu me interessei pela matemática. Eu achei fácil, é só você saber como fazer, que aí a coisa fica fácil. O livro é muito interessante, não tem como falar que nenhuma parte dele é interessante, porque eu entendi tudo, gostei. Então, Só que aí, a partir de agora, eu comecei a gostar de matemática, porque eu tô vendo como que a matemática vai ser importante pra mim, vai servir pra mim pro resto da minha vida. Por mais que tenha coisas que eu não vou usar, mas é necessário eu saber, porque eu sei que um dia eu vou precisar. A parte que eu mais gostei do livro é essa parte que fala dos nós e das faces, que sempre você pode fazer a conta e sempre vai dar o resultado 1. Pode ser o desenho que for, a imagem sempre vai dar 1. Eu achei isso muito interessante, porque até o Robert conta no livro que a matemática ela sempre tem uma resposta. Para tudo ela tem uma resposta. Não importa o número que for, não importa a conta que for, ela sempre vai ser exata. Por isso que agora eu comecei a me interessar pela matemática também. Oi, meu nome é Laís, eu estudo no João Cruz faz 3 anos, com esse ano agora. Eu já tinha lido muitos livros antes matemáticos, principalmente O Homem que Calculava de Malbataan. Eu não gostei, porque era um livro que chamava muita atenção mais pela matemática, que não envolvia muitos personagens, muitos cálculos difíceis, não tinha muito desenvolvimento assim, para o nosso interesse, entendeu? Mas eu comecei a gostar desse livro a partir da hora que eu comecei a ler O Diabo dos Números de Hans Magnus Enzensberger. Achei muito interessante, principalmente pelo personagem ser um adolescente, praticamente um adolescente, né? Que não gostava de maneira alguma, me identifiquei muito com ele, de matemática. Insuportável pra ele, é meio nojenta a matemática, digamos assim, pra ele. E determinados sonhos dele eram meio macabros, meio nojados, sabe? Então ele começou a sonhar com o próprio Diabo dos Números, que ao redor do livro, assim, eles começam a discutir mais sobre a matemática. E eles falam muito sobre coisas interessantes, dão formas mais diferentes à matemática, como números faltando, que é, na realidade, potenciação. Eu achei muito interessante porque eu não sabia, depois que eu fui procurar no glossário, que eu vi que são potenciação, os números faltando são potenciação. Que eu achei interessante porque são mais fáceis de você aprender, você se interessa mais pela matemática. E eu também gostei, a parte que eu mais gostei do livro é sobre o final do livro, né, que ele conhece o Palácio dos Diabos dos Números, o paraíso, mas o inferno ao mesmo tempo. Gostei muito dessa parte, em que os dois um palácio magnífico, ele recebe uma medalha, que é uma estrela, ele começa a ter mais sabedorias. Eu gostei muito do livro, particularmente, para mim a matemática nunca me interessou muito, mas ele sempre foi fundamental para mim, principalmente pela carreira que eu quero seguir, que é engenharia, né? Principalmente a química, que exerce muita matemática em laboratório, em cálculos, fórmulas. Então a matemática para mim eu tô correndo mais atrás de gostar da matemática, principalmente com esse livro me incentivou a mais gostar da matemática. E principalmente pra mim, eu acho que é um livro realmente pra cabeceira pra quem não gosta de matemática, que acha que a matemática é um bicho de 7 cabeças, um bicho papão, uma coisa que vai te engolir qualquer dia. Mas se você for pensar bem, tudo em sua volta é matemática, até o livro, tudo. É só você parar e pensar. Então eu acho que a matemática pra gente é fundamental e eu gostei bastante.
e agora, a partir desse livro, eu comecei a me interessar mais pela matemática.